Sejam todos muito bem-vindos à Faculdade Exup e hoje a gente está aqui para bater um papo muito legal, muito especial, que eu tenho certeza que é do interesse de todo mundo, que é sobre a nova formação dos profissionais de direito do futuro, que eu acho que não é nem tão do futuro assim mais, mas é do presente mesmo, né? Eu sou Elaine Brandão, diretora-geral aqui da Faculdade Exup, docente aí com alguns anos de experiência, e essa história toda tem me chamado muito a atenção. E para bater esse papo comigo, eu convidei pessoas mais que especiais, com muita experiência no mercado. Do meu ladinho tem a professora doutora Márcia Rosana, que tem mais de 15 anos de experiência no mercado, advogada, né, com ampla experiência e tanto em graduação, pós-graduação, concursos preparatórios da OAB e assim por diante. Aqui na minha frente eu tenho a nossa querida coordenadora de Direito da Faculdade Exup, professora Vanessa, que também tem mais de 10 anos de experiência aí na docência, é advogada, enfim, né, e vai falar coisa muito interessante pra gente sobre o olhar dela, sobre o ensino jurídico, né, sobretudo aqui na nossa faculdade e o que a gente estende aí para outras esferas também. E à minha frente, professor pós-doutor Fábio Soares, que tem aí pós-doutorado ou pós-doutoramento em Direito, é advogado, conselheiro, palestrante, e eu tenho certeza que ele vai trazer aí coisas muito especiais para a gente sobre este assunto. E, para a gente começar, eu quero então, a gente já estava aqui num bate-papo, a gente já estava falando algumas coisas aqui previamente sobre essa história, e aí a gente começou a pensar um pouquinho sobre como que a inteligência artificial, ela deve ser colocada dentro da sala de aula do ensino de direito. Será que o ChatGPT, ele deve, não deve ser utilizado? Outras inteligências artificiais, elas precisam ser utilizadas dentro do contexto de sala de aulas? Será que a gente pode falar em soft skills dentro do ensino de direito? Será que o profissional do direito, ele precisa ter essas habilidades, né? Fugir um pouquinho da técnica, como que funciona isso? Como é que a gente deve aliar prática e teoria dentro de sala de aula do direito? E mais, e aí eu vou direcionar daqui a pouquinho para o professor doutor Fábio Soares, será que a gente tem que pensar em gestão, empreendedorismo para o profissional do direito, para os advogados? Como é que fica tudo isso, né? E para a gente, então, começar essa história, eu já vou lançar uma pergunta aqui e vou direcionar para os meus colegas. E a primeira pergunta é, né? Como é que a gente pensa, então, nas transformações, ou como é que a gente tem que enxergar os desafios do novo ensino de direito em sala de aula, né? Nossas queridas professoras, professor Fábio Soares, quais são os maiores desafios que a gente enfrenta hoje dentro da sala de aula de direito? Professora Márcia. Olá a todos, todas, é um prazer estar aqui como professora, né, como palestrante e até mesmo advogada para falar de um assunto que eu vivencio desde aí aproximadamente 15 anos. E o que a gente percebe? Que é extremamente importante levar a inteligência artificial para a sala de aula. Hoje o mercado, ele procura profissionais que estejam habilitados com todos os instrumentos aí de competição. E cabe a nós, professores, cabe a gestão, cabe a coordenação e também todos os outros profissionais que lidam com esses estudantes, iniciar isso dentro da sala de aula por meio de ferramentas, né? Antes mesmo do início, nós estávamos aqui falando, né, sobre aí o ChatGPT. Bem, é claro que tudo deve ser instrumentalizado com muita ética, responsabilidade, mas fato é que hoje um aluno que ingressa no curso de Direito, ele vai passar por um caminho que ele precisa estar adequado. Primeira coisa, o mercado de trabalho vai ter que acolher esse profissional, mas para isso ele precisa preencher requisitos. E o primeiro deles é ter contato e experiência, né? O que o mercado de trabalho está exigindo deste estudante do curso de Direito? Por quê? Porque quando ele chegar lá, ele vai ter desafios como aprovação no exame da ordem para aqueles, né, estudantes que queiram e façam a opção, então, de advogar. Ah, mas não, nós queremos concursos públicos. Mesmo assim, haverá uma necessidade. E a gente percebe hoje que o estudo em si, daquela aula
né, tradicional, em que o professor ele chega e ministra o conteúdo, ele precisa de uma interação com o aluno. O aluno ele precisa dar essa interação juntamente com esses instrumentos aí de tecnologia, né? Então, por que não utilizarmos isso a favor dos nossos estudantes, né? Claro, passando aí toda essa questão de ética, essa questão de responsabilidade, né? E conduzi-los e saber que a inteligência artificial pode sim ser uma aliada, né? Para nossos estudos. Como, por exemplo, né? Eu tive uma experiência que foi muito interessante. Assim, quando começou, né, a acessibilidade ao chat GPT, muitos alunos entregavam e falavam assim, nossa, será que a professora vai descobrir que eu estou utilizando essa ferramenta? Mas fato é que hoje já existem mecanismos que indicam quando uma determinada atividade é feita ou não. E aí, diante disso, eu peguei os erros que eu identifiquei, repassei para eles e falei o seguinte, vamos fazer juntos? Conjuntamente, vamos aprender com os nossos erros, porque talvez o prompt, né, que fora utilizado por eles, talvez não fora coerente para aquela determinada atividade. Outra experiência que eu também achei muito importante é utilização de determinados softwares, né, de inteligência artificial que fale sobre criação de mapa mental. Uma forma de você resumir aquele determinado assunto que o professor ele ministra, porque ele tem um plano de ensino, ele tem uma ementa a ser cumprida e nós sabemos que nós temos que utilizar ferramentas com que o aluno ele consiga absorver e ele consiga memorizar aquele assunto para que ele consiga levar para a sua vida. Então eu acho extremamente importante essa conscientização, tanto na parte de gestão, na parte acadêmica e para os professores levarem isso aí para os nossos alunos. Ou seja, eu resumiria a minha resposta em algo inevitável. Inevitável. E aí, eu já vou passar a palavra para a nossa coordenadora Vanessa, mas eu vou fazer mais uma pergunta junto com essa. Porque eu acredito que no papel de coordenadora não deve ser muito fácil também administrar tudo isso. Porque eu sei que de um lado a gente tem professores que são extremamente a favor do uso da tecnologia, assim como eu, a professora Márcia, certamente o professor Fábio. Só que eu sei também que tem aqueles professores tradicionais que são completamente contra, né? Que vão dizer que, meu amor, não me entreguem trabalho de chat GPT, né? E eu acredito que essas demandas devem chegar para você, né? Como é que você vê, qual é o desafio, né? Ou como é que você encara tudo isso? Bom, primeiramente, né, gratidão pela oportunidade, né, externa e meus cumprimentos aos colegas. Realmente é uma situação bem complexa, porque é uma realidade, nós precisamos adequar a questão das inteligências artificiais. Ela é uma ferramenta interessante, mas ela precisa ser utilizada com ética, com responsabilidade, né? E eu creio, né, não só como gestora, mas também na função de professora, de que, como a professora Márcia disse, é inevitável a utilização dessas ferramentas, né? E o pessoal, assim, os professores que são mais, né, tradicionais, infelizmente, eu sei das dificuldades, as ferramentas não são fáceis, a gente precisa de treinamento, precisa de ter os comandos, né, corretos para que a gente tenha um bom resultado, né? Mas eu acho que não é uma situação assim, que vai ser difícil. Eu acho que a realidade está aí, nós precisamos sempre nos, né, evoluir em relação a questões das tecnologias, ainda mais se tratando de ferramentas que são importantes também para a nossa formação, para a nossa evolução como educadores. Ao mesmo tempo, volto a falar, a frisar sobre a questão da responsabilidade, né, do uso das ferramentas, e também a importância do próprio ensino jurídico, de pensar em cursos de extensão, de pós-graduações voltadas para a área de tecnologia, né? A Faculdade ESUP, né, já tem aí projetos para o futuro, projetos interessantes nesse sentido. E eu tenho total interesse em também participar desses programas, não só, né, também como aluna, porque nós precisamos aprender muito sobre isso. E sempre buscar aperfeiçoamento com essas
técnicas e com essas ferramentas que estão ao nosso dispor, né? Mas volto a falar com responsabilidade, né? Porque, como a professora Márcia disse, também já peguei vários trabalhos, né, que tinha lá no final, né, escrito lá algo a mais, né, para se falar, aquele comando mesmo, né, que a gente sabe que veio ali do ChatGPT, enfim, sem maiores filtros, sem maiores, né, cuidados por parte dos alunos. E nós estávamos falando aqui sobre os desafios mesmo que o professor enfrenta em sala de aula, principalmente quando o aluno entrega para a gente, por exemplo, um trabalho feito pelo ChatGPT e acha que a gente não vai perceber que aquilo ali está tudo feito no ChatGPT. E o problema não é nem esse. O problema é que o aluno não se dá o trabalho de reler o que está escrito ali, né? E às vezes chegam para a gente informações terríveis, né? Coisas que absolutamente nada a ver com o que foi pedido lá, né? E aí, diante disso, nós, enquanto professores, nós temos um dever, né? Eu diria ético, moral, profissional, técnico, de auxiliar esses alunos. Por quê? Porque a gente sabe que a inteligência artificial, ela não vai substituir o ser humano, mas um ser humano que não domina essa inteligência artificial, ela vai ser substituída por outro que domina essa inteligência artificial. E aí, além disso, a gente tem um mercado de trabalho que exige profissionais que saibam utilizar essas ferramentas, né? E aí eu direciono essa pergunta, então, para o nosso professor Fábio Soares, para que ele possa trazer essas considerações a partir de uma visão bem crítica, técnica, uma visão de docente, né? Mas principalmente voltada para o mercado de trabalho jurídico, né? Como é que a gente deve encarar tudo isso? Bom, primeiro, muito obrigado, a Exup, por me convidar e assim as professoras também por me receberem em sua casa aqui, né? Propriamente dito, para falar sobre um tema que eu venho praticando nos últimos anos em escritórios de pequeno, médio e de grande porte. Então, eu vou tentar ser um pouco disruptivo aqui, talvez, trazendo alguns elementos que ajudam a refletir sobre isso. Então, falávamos dos bastidores, eu vou retomar um pensamento que nós estávamos nos aquecendo aqui, a respeito um pouquinho de quem são esses alunos que estão utilizando esse mecanismo. Não sei se vocês sabem, a OAB todos os anos ela publica no seu site da OAB Federal o número total, o número geral, né, que é o quadro de advocacia. E aí eu fiz uma lição de casa, antes de trazer minhas referências. O professor também estuda. Também estuda, eu me preparei para esse podcast. Hoje nós temos no Brasil 1.512.000 advogados. Se eu dividir isso pelo número de habitantes do Brasil, eu vou ter 208 habitantes por advogado. Nossa. Só que em Goiás, nós temos 58.334 advogados. Se eu dividir, ativos pagantes na OAB, se eu dividir isto pelo número de habitantes do estado, eu tenho 120 habitantes por advogados. Meu Deus. Só São Paulo tem 390.000 advogados, com uma OAB de número 500.000. Nós temos mais de 800 faculdades de direito, hoje alocadas, distribuídas, né? E o grande desafio que nós temos não é somente uma questão de currículo relacionado a essa faculdade. É uma questão geracional, é uma questão de resiliência e é uma questão de caldo cultural. E aí sim a gente amarra isso com as reflexões que a Márcia e a outra professora havia falado a respeito dos desafios que as tecnologias trazem. Quando você vai a um prompt do ChatGPT, do Copilot, e vai fazer algum tipo de pedido numa solução cosmética, né, de usuário final, se você não tiver caldo cultural e leitura para entender e alocar esse conhecimento ali, ele vai te dar uma resposta limitante. Miguel Nicoleles, que é um neurocientista, disse que a gente está atrofiando o nosso cérebro exatamente porque esse paradigma não nos dá condição de inovação. Por outro lado, nós temos um problema de fundamento. Deveria ser ensinado às nossas crianças, Elô, direito, filosofia e finanças. O que acontece quando esse conhecimento não está no ensino fundamental? Nós crescemos adultos míopes. Sim. E talvez, desculpa a minha franqueza, a depender do estado mental, medíocres. Nesse sentido, esse advogado do futuro, né, tem até um livro maravilhoso do Richard Susskind, chamado The Future Lawyers, que explica exatamente, que eu acredito nesse modelo, de que o advogado como ele existia há 20 anos atrás, ele está fadado ao fracasso. O modelo da advocacia ele tem que ser alterado por várias razões. E o elemento que faz com que a gente traga
talvez nessa minha primeira fala de apresentação de dados, para depois eu voltar e dar as soluções que eu entendo que são possíveis dentro das minhas limitações. E o modelo é um modelo que faz com que esses advogados permaneçam no mercado de trabalho, não mais por um conhecimento técnico, cuja geração não está mais afeta a conhecimento. Eu me lembro que as minhas provas na época da faculdade de Direito eram orais. Eu aprendi Direito Romano e fui assistente de classe para Direito Romano, e hoje, se você falar um pouco sobre isso, é capaz do aluno ficar perturbado. Ele sai correndo. Então, o desafio está não só na posição que o advogado tem que ter frente ao mercado, mas a posição que ele tem que enxergar quando ele vai para um escritório. Escritório de advocacia é negócio. Nasce para gerar lucro. Quem pensar o contrário está fadado a ser excluído do sistema. Sim. E aí, por fim, ajudando a trazer elementos, não necessariamente respondendo, mas provocando para a gente fazer uma rodada aqui nessas conversas, se dá através do que as tecnologias já fizeram em estruturas onde o advogado vai atuar. Perfeito. Pega o caso do Poder Judiciário. O CNJ, na presidência do ministro Barroso, ele implantou 3 projetos que determinam o uso da inteligência artificial para peticionamento, para resposta e para construção de dados complexos, através, por exemplo, do DataJude, uma base de dados aberta onde você tem estatísticas para tomada de decisão. Então, se hoje em dia eu não souber de sistema, minimamente conhecer o que é um Python, programar em R para fazer uma jurimetria e tomar decisão em cima de dados, eu estou fadado a ficar à margem dos ganhos que os grandes escritórios estão fazendo. Até acho que os sócios dos grandes escritórios, eles não advogam mais. Quem estiver me ouvindo aqui, que me conhece, vai talvez ou concordar ou vai me criticar, vai fazer um hater aqui no podcast, né? Porque eles estão contratando cientistas de dados para construir bases que ofereçam aos seus clientes uma tomada de decisão não só para um contencioso de massa, que eu acho que está com os dias contados nos métodos tradicionais, mas para a construção de um modelo de eficiência que garanta à empresa uma visão de business law, uma visão de direito de negócios, onde esse advogado do futuro tem que ter soft e hard skills muito focado em níveis de discussões como essas que nós estamos fazendo aqui. Sim. Concordo plenamente. Me deu um desespero porque ele falou uns termos ali que eu falei, gente, que dia que é o curso sobre isso? Socorro, Deus, né? Porque na verdade é isso. E uma coisa que eu percebo em sala de aula é que, assim, eu não entendo muito da tecnologia, já sinto a necessidade, de fato, como a Vanessa falou, a gente tem que fazer curso sobre isso, a gente tem que estar por dentro, né, desse mercado, mas mesmo com um pouquinho que eu sei, eu já percebo que em sala de aula os alunos, eles conseguem estar mais alienados que eu, muitas vezes, né? Eles não têm conhecimento, o que eu acho que é muito contraditório pelo cenário que a gente vive hoje, né? Mas eu acho que as faculdades, o ensino jurídico, ela ainda está muito aquém daquilo que precisa, né, para preparar esse profissional mesmo, porque de fato ele vai encarar ou ele vai ter aí no mercado de trabalho, né? E aí eu vou direcionar de novo para a Vanessa, coordenadora. Vanessa, o que nós aqui da Faculdade Exup estamos fazendo, pretendemos fazer, né, diante disso aí para melhorar todo esse cenário aí para os nossos alunos? Bom, a questão da inteligência, como nós já falamos, né, todos aqui acho que são um consenso, é uma realidade, né, o próprio Poder Judiciário, né, como bem tratado, ele traz essas ferramentas e nós aqui, como uma instituição de ensino, nós não podemos também ficar fora dessa realidade, que é uma realidade, né, que está aí batendo nas nossas portas, né? Então, sempre em todas os nossos direcionamentos, o planejamento pedagógico, enfim, com os professores, enfim, sempre direcionados para buscar também, além da prática, também inserção, né, da busca aí desse aperfeiçoamento do uso das ferramentas, com ética, com responsabilidade. E pensando nisso também, né, podemos aí, né, para um futuro, espero que um futuro bem próximo, né, que possamos ter cursos aí de extensão, workshops, né, uma pós-graduação voltada mesmo para a área das tecnologias, do uso dessas ferramentas, porque é uma realidade,
né, faz parte do ensino jurídico, até porque nós também temos que levar em consideração de que o nosso próprio sistema busca a formação de precedentes, né, de decisões uniformes, e nós precisamos dessas ferramentas para ter segurança jurídica. No futuro, não só pensando numa atuação contenciosa, mas muito na parte preventiva, né, nós temos que ter ferramentas para que a gente possa ter uma resposta, ter uma visão, né, para que os nossos clientes possam ter mais segurança dos próximos passos. Então, eu acho que, né, é uma questão que é importante, nós precisamos debater em sala de aula, né, e também tentar conscientizar os alunos ao uso das ferramentas. Sim, eles usam, né, de forma indiscriminada, por enquanto, mas eu creio que aqui, na própria instituição, nós podemos aí estabelecer, né, incentivos, né, cursos, para que a gente também, não só os alunos, mas também os professores possam se aperfeiçoar na área. E eu fico aí super à disposição, quero demais participar, né, todos esses cursos. Como aluna, exatamente. E interessante, ouvindo a fala de todos, nós, como professores, e creio que toda a gestão, sentiu com a pandemia. Eu me lembro, salvo engano, né, houve um decreto suspendendo as atividades, né, escolares, salvo engano, março de 2021. E de uma hora para outra, tivemos que nos adequar a algumas realidades que outrora, como por exemplo, ministrar aulas por plataformas, né, como exemplo, plataforma Zoom e tantas outras mais. Tivemos que aprender do dia para a noite como ter acessibilidade, como levar o conteúdo a este aluno, utilizando-se até mesmo aulas no YouTube. Tivemos aí o primeiro impacto de uma realidade que veio para ficar. E vimos ali a necessidade de fazer cursos, de estar orientando, e a inteligência artificial, juntamente com a tecnologia, né, nos auxiliaram muito nesta época, e tivemos muitas vezes até que utilizar essas demais ferramentas após, né, o fim do decreto aí da pandemia, e a gente percebe um paradigma. Sim. E, na verdade, muito interessante, porque nesse momento, voltando à pandemia, eu percebi, né, não vou falar de ESUP, mas instituições de uma forma geral, que o professor do direito ele tinha mais dificuldade com a tecnologia do que os professores de outras áreas, né? Inclusive tinha uns coordenadores aí de administração, sabe, né, que não vou dizer o nome, né, que tá nos bastidores, que dizia que os professores dele estavam muito mais antenados às mudanças, né? Era 10 cursos para o profissional do direito, era 1 para administração. Discordo, né? Mas isso aconteceu de fato, né? O que mostrou pra gente de fato, tanto que às vezes a gente, enquanto profissional do direito, fica tão focado na técnica jurídica, na lei lá, e esquece dessas outras demandas mesmo, né, que foram citadas aqui. E aí, nesse sentido, só para complementar a fala da Vanessa, né, a gente estava até conversando esses dias que, não, o aluno de direito, ele tem que ter contato com o pessoal da tecnologia, tem que ter disciplina ali que coloque o aluno de direito junto com o profissional ali do sistema de informação, por exemplo. O aluno de direito tem que estar junto com o pessoal da administração, tem que fazer empreendedorismo, sim. A gente tem que juntar essas coisas, porque a gente precisa fugir dessa técnica, né? E aí, juntando tudo isso, vamos voltar de novo, professor Fábio, né? A gente comenta e joga para ele trazer solução, polemizar, trazer dados, tudo isso pra gente, né? E aí, saindo um pouquinho dessa esfera de tecnologia, eu acho que ainda existem outros pontos que a gente também precisa levar em consideração na hora de pensar na formação de um profissional do direito, né? Então, além da tecnologia, a gente ainda precisa pensar, né, em como gerir, de fato, um escritório e outras habilidades, além da técnica jurídica, né? Eu diria soft skills. Mas, por exemplo, eu diria que operador do direito tem que saber negociar, né? Operador do direito precisa saber se comunicar. Eu brinco às vezes que advogado às vezes psicólogo, tem que saber como que ele conversa com esse cliente, como é que ele cria essa relação com o cliente, né? Às vezes, né, eu vejo assim muitos advogados, às vezes início de carreira, que fica ali, né, quebrando a cabeça, não consegue montar um escritório, né? E ele vai para o mercado achando assim, não, eu
passei no OAB, sou bom na técnica, eu vou ganhar muito dinheiro, né? Isso não acontece, de jeito nenhum, né? Porque a falha está em outras habilidades, né? Não na técnica jurídica. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa importância de soft skills, sobre gerenciamento de projetos, gestão de escritório jurídico, para agregar valor a essa carreira. Eu fico imaginando a dificuldade, o desafio que Vanessa tem ao gerenciar professores e uma quantidade grande de alunos que tem esse tipo de ambição entrando em sala de aula, porque passa, muitas vezes, por esse desejo de falar assim, fiz a faculdade, e agora? O que eu aprendi na faculdade que pode chegar no dia seguinte? Acho que eu consigo responder essa pergunta ou encaminhar para uma reflexão em cima, talvez, de algumas experiências que eu já passei. E aí eu vou tentar não teorizar, mas trazer essa experiência. Eu sou um professor de Business Law. Antes de fazer direito, eu estudei contábeis. Então eu tenho uma mescla e eu acredito que eu sou melhor professor tendo tido essa oportunidade de ter estudado contábil, depois fui estudar administração e comecei a navegar por esses conteúdos. Mas publicamente eu me apresento como um professor de direito. Primeira dificuldade que nós temos que enfrentar é que não cabe nos currículos ou na formação desses jovens na atualidade uma visão que não seja multicultural ou multidisciplinar. Então, antigamente nós éramos formados para ter uma base de instrução positivista do direito. Todos os escritórios pelos quais eu já prestei serviço não ganham dinheiro mais com contencioso de massa. Ganham no preventivo ou desjudicializando. Só que isso parecia uma pirâmide do Egito. Então os faraós guardavam esse segredo lá dentro, que eram os grandes escritórios, e esses escritórios começaram a ter cisões e hoje estão espalhados pelos grandes players. Não vou citar nenhuma marca aqui para não fazer jabá dessas marcas. Eles que então investam aqui na Exup para poder aparecer, quem sabe, aqui, né? Com certeza. Podcasts. Então, a primeira questão é ter essa visão multidisciplinar. Segundo ponto que é complexo. Por que nós estudamos direito? Alguns estudam para poder ter uma noção de cidadania. Mas a maioria porque quer ter o seu lugar ao sol, quer construir comodidade. Profissão. Se escritório de advocacia ou a formação, para quem for fazer, vai trabalhar em escritório, ou para quem for trabalhar em departamento jurídico, visa algum ganho ou um retorno que também é financeiro, me parece que qualquer faculdade, e aí com muito carinho digo, é por isso que talvez a Exup esteja trazendo debates como esse, precisa ensinar os seus alunos a gerenciar pessoas, mandar embora, contratar, formar preço. Cansei de ver. Como é que você forma preço? Aí eu formo preço olhando para a cara da pessoa. E depois você está pagando para trabalhar, porque você não sabe formar preço. Isso, você não, a questão da formação de preço, ela passa por processos, por qualidade. Até mesmo a questão de dress code é discutida hoje dentro de um escritório. Hoje eu estou num momento em que eu me tornei conselheiro consultivo de grandes escritórios. Eu consegui quebrar uma barreira e trazer uma certa inovação, porque os escritórios precisam, quando as pessoas se tornam sócios, criar níveis de governança que permitam eles continuarem a fazer um crescimento orgânico e, quem sabe, inorgânico. Só que esse tipo de linguagem, que até você havia provocado, são termos que a gente está usando diferente. Eu acredito que são linguagens que têm que ser alocadas para esses jovens, tem que ser apresentada com muito carinho e com muito respeito, porque eles vêm das suas famílias ou das suas casas, inspirando em vocês, professoras, se inspirando em vocês, para terem modelos de sucesso. Não dá, me parece, para contar só as histórias boas desse mercado. Vai ter que contar histórias que sejam histórias desafiadoras. Sim. Eu tenho um monte de cicatrizes de guerra. Questões, inclusive, de doenças pelas quais eu já passei, fruto de um tipo de estresse, talvez porque eu não tive a oportunidade de ter professoras como vocês, ou professores com a proposta do Exup, para dizer para esses jovens como não errar. Eu errei. Então, essa visão multidisciplinar, essa visão de entender o escritório como negócio, essa visão de formar preço, gerir pessoas, cuidar de processos, fazer planejamento estratégico, entender onde ele se posicionar, ela é vital para poder gerenciar expectativas. Do contrário, você vai pegar uma pessoa extremamente vocacionada e vai perder alguém vocacionado para qualquer outra profissão e vai deixar no mercado jurídico gente muito ruim.
que não tem vocação, que está ali porque foi empurrado, porque talvez foi o que coube no bolso. E por fim, não acho que a faculdade de Direito ela consiga bastar para dar essa visão a esses alunos. Educação continuada, mesmo que seja em cursos de curta e média duração, são essenciais. O que me preocupa, Elô, querer se formar por TikTok. Isso me preocupa. Isso me preocupa, porque você não tem mais resiliência para tolerar uma crítica severa, um pensamento crítico. Verdade. Então, se você perguntar para você já leu alguém como Baruch de Spinoza? Quem é esse, né? Socorro. Porque talvez Oxalá saiba um pouco sobre Aristóteles para falar sobre ética. Esses conceitos de integridade que vão lastrear o fundamento, faz com que talvez, eu fiz uma lição de casa, né? Eu fui pesquisar. Mais uma. Existe uma crítica local à advocacia de Goiás, de um escritório que estava cobrando por processo trabalhista R$12,40 por processo trabalhista. R$12,40 no volume. Aí você se precifica para cobrar 100, para cobrar 120, 150, 200, aquilo que cabe no teu bolso. Como é que você concorre com ele? Não concorre. Só que ele não entrega. E ele vai queimar o mercado local. Então, criar centros de excelência como que a Exup se propõe a fazer, talvez seja a solução de dar para eles alguma coisa que talvez eles não vão conseguir em casa. Jacques Delors já trazia isso no seu relatório de Educação para o Futuro, né? E que talvez seja a universidade oferecer uma crítica dura, trazendo essa visão multidisciplinar e diversa. Concordo. E aí, enfim, né, ouvindo isso, fazendo uma reflexão aqui das aulas, e um cenário que me preocupa muito em sala de aula, e aí eu acho que juntando isso com o que foi falado sobre, né, o nosso, sei lá, regresso, não sei se é esse o termo lá, cerebral, né, da nossa inteligência. Atrofia, exatamente. É porque eu tenho outra palavra na cabeça, mas deixa pra lá. E aí eu fiquei pensando assim, uma angústia que eu tenho sobre essa questão cultural e tudo mais. Antigamente, pelo menos, até quando eu fiz o curso de Direito, era normal a gente falar assim, eu vou ler uma doutrina, eu vou ler 50 páginas, eu vou ler, sei lá, né, muitas páginas para fazer uma prova. Se a gente chega em sala de aula hoje e pede para um aluno para ele ler 15 páginas, ele quer matar o professor. Né? Ele quer que a gente resuma. Ele falar em doutrina não existe, aluno não quer saber de biblioteca, aluno só quer que a gente só quer o slide, né? Ele só quer o slide, né? E aí eu acho que isso é um desafio para a gente também, porque ficam pessoas empobrecidas, né? E talvez uma insegurança que dá no próprio profissional para ele precificar, por exemplo, porque ele sabe que no fundo está faltando ali alguma coisa para ele. Olha que interessante, uma grande universidade, não vou citar o nome, ela decidiu que qualquer mestrado e doutorado dela não pode ter o seu trabalho de conclusão, a sua dissertação, a sua tese, não pode ter mais de 40 páginas. Não pode ter mais de 40 páginas. Isso, eu lembro de eu ter feito, os locais que eu estudei me massacraram, porque você tinha que fazer escrito. Porque o que eles querem é fazer a contraprestação, a prova de conhecimento durante a formação. Entendi. Então você vai ter uma linha de um artigo científico. Significa dizer que esse modelo de educação, que é um modelo que pode ser dinâmico, não vai abrir mão de algum tipo de discussão que seja humanista. Sim. Olha, eu vim de uma família muito simples. Eu costumo me reservar a falar disso. Muito simples. Então, a única coisa que me fez chegar a ter um pensamento crítico foi a educação. Sim. Foi ter perseverado. Foi ter acreditado. E foi ter recebido mentoria de pessoas que estavam buscando uma verdade inconveniente. Então, me parece que o modelo atual vai passar por ter pessoas que tenham uma visão de mundo, que tragam para os seus alunos, professoras, verdades inconvenientes. Sim. E essa verdade que os indianos chamavam de Sankhya, né? Essa é uma verdade que a gente vai precisar trazer com muito cuidado. Sabe por quê, Lô? A gente escreve uma carta para alguém ler. Se nós escrevemos cartas por analogia aos nossos alunos, onde só nós sabemos ler, não vai prestar. Exatamente. A gente vai ter que aprender, Márcia, a levar até eles um conteúdo que nós aprendemos decodificado, porque a geração é nativa e nós não somos nativos. A minha época do 386, de acessar a internet pela madrugada,
Hoje você... 386. É um computador. Era um computador. Era um computador que você acessava por internet de escada. Exatamente. Ele conhece, Eu conheço. Da minha época, Conheço. E essa é uma fala importante que talvez as professoras possam ou não validar, mas que me parece que quando eu entro em sala de aula, e eu vou quase todos os dias em sala de aula ainda, apesar de ter uma vida de executivo em gestão, atuando como gestão, eu vejo, eu não consigo me comunicar se eu não conseguir fazer um depara honesto e com um certo limite mínimo. Né? Pega o caso dessa universidade que vai fazer dissertação e tese com, no máximo, 40 páginas. Você fala assim, meu Deus do céu, que eu acabei de citar a vocês. Né? Que tipo de processo educacional nós temos que ter em sala de aula? Lutando, inclusive, contra um sistema que exige publicações por CAPES, que exige um reconhecimento, ou seja, as certificações elas não são mais válidas totalmente, mas elas geram autoridade. Essa autoridade justifica você entrar em sala e dizer, além disso, eu vou te explicar qual é o segredo dessa história até o momento. Me parece que é isso que talvez o Centro-Oeste possa trazer, sendo um grande hub de inovação jurídica, talvez, porque vamos falar a respeito disso. Sim. E cabe a nós despertar isso aos nossos alunos, né? Essas habilidades e explicar os motivos. Achei interessante essa fala porque constantemente, professora, qual a matéria da prova? Professora, tá tudo no seu material, né? Eles possuem uma dificuldade de separarem que aquilo ali é apenas as temáticas que para ser repassado o conteúdo, mas que isto não substituirá a obrigação de ler uma doutrina, um livro, né? Então, explicar isso para o aluno, né, para a aluna, né, em termos gerais, essa necessidade constante de leitura, estar apto para o mercado de trabalho. Olha só, desenvolver um trabalho de conclusão, seja de uma graduação, de uma pós-graduação em si, né, estrito sensu, lato sensu, com um número reduzido de páginas, isso daí é uma habilidade. E essa habilidade deve ser desenvolvida por quem? Por nós. É uma habilidade. Em sala de aula. Né? Na verdade, eu ia até comentar, assim, que eu já peguei alguns artigos no doutorado mesmo, né? Assim, eram, sei lá, 12 páginas, mas eles eram tão densos, que eu quase precisava de um dicionário ali, sabe? Pra conseguir ler. Porque aí, de fato, né? Você consegue sintetizar uma série de coisas, mas de fato, uma habilidade enorme, né? Que a gente precisa ter. O que eu também acho que não tem sido passado. E, às vezes, também a gente pega trabalhos aí de 200 páginas que a gente chama no doutorado de blá, blá, blá. Só tem um blá, 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 né? Reprodução de um monte de coisa ali que não diz nada com nada, né? Mas eu também acho que é um grande desafio, né? Ensinar para os nossos alunos como fazer isso. Mas eu tenho uma preocupação, né, em relação principalmente à didática. Eu, como professora, não como gestora, mas em relação, por exemplo, a avaliações, né? Os alunos gostam demais de provas objetivas. Eles têm um receio, né, de questões dissertativas, discursivas, e eles têm bastante dificuldade de expor, de explicar, de, né, explanar, argumentar. E eu acho que essa é uma situação grave, né? E nós precisamos também, né, demonstrar aos alunos que nós temos ferramentas, sim, mas nós precisamos ter o senso crítico, né, para poder desenvolver uma ideia. E eu particularmente, eu fico muito triste quando eu tenho uma prova que tem as questões discursivas e elas estão em branco. Porque para mim ali é o melhor momento. Eu falo exatamente justamente para que eu possa saber, né, qual que é a visão do aluno, como que ele compreendeu a disciplina. Não compreendeu. E não compreendeu, porque não escreve, ou mesmo às vezes fica, né, assim, meio com medo, inseguro. Acho que é isso. Né? Talvez também seja importante nós, né, falarmos para ele, olha, escreva, se estiver errado, corrige, não tem problema.
tem que expor também Concordo. a sua visão. Eu falo muito isso para os alunos, falo, gente, professora, sua prova é objetiva ou discursiva? Eu falo, meia, meia, ou então só discursiva. Professora, pelo amor de Deus, é difícil, mas não, gente, não é não. Uma questão objetiva, você tem 20, 25% de chance de acertar. É isso, não tem jeito. Agora, quando você escreve, mostra para o professor que você sabe alguma coisa, né? Isso pode te ajudar, não é 8 ou 80. Mas assim, e aí eu acho também entra nesse processo aí de atrofia que nós falamos. Porque, de fato, a maioria dos alunos, se você põe uma questão discursiva, entrega em branco. Eles têm medo de escrever qualquer coisa. E aí eu acho que é algo que vai na contramão da inteligência artificial. Né? Porque se eles usam tanto a inteligência artificial, se eles não são explorados a escrever, vai virando um problema ainda maior, a ponto deles não conseguirem escrever nada. A importância do equilíbrio. Exatamente. A importância do equilíbrio, né? O semestre passado agora eu tive algumas turmas, né? E eu coloquei eles para copiar coisa em sala de aula. Eles me falaram, professora, eu nunca escrevi tanto igual na sua aula. Ah, gente, eu vou ter que ir na contramão, porque não tá adiantando, vocês não estão, né, fazendo o que deveria fazer na tecnologia, então agora a gente vai ter que voltar. Então também acho que é um desafio muito grande que a gente enfrenta em sala de aula, que é trazer esse equilíbrio, né? Então, mas aí eu penso, se a gente coloca a própria inteligência artificial da forma correta, né, ela pelo menos leia o que está escrito lá, que você vai aprender a escrever, porque tem uma estrutura ali repetitiva do chat GPT, né? Então, você vai acabar aprendendo alguma coisa. Mas aí, de fato, eu acho que volta o nosso papel enquanto professor, que é conscientizar esse aluno dessa importância, né? Uma vez eu conversei com um gestor, ele era dono de uma empresa, na verdade. E ele falou assim e eu fiquei horrorizada com o que ele me falou, que o processo seletivo dele era levar as pessoas, colocar numa sala, tinha uma câmera, e aí ele falava assim, escreve uma redação, eu vou fazer não sei o que lá. E ele saía e ficava verificando o comportamento dessa pessoa nesse processo seletivo, né? Diz que o povo coçava a cabeça, ficava extremamente inseguro. Era super difícil para eles conseguirem escrever alguma coisa. Só que o que ele me disse que foi pior foi que as piores redações eram de quem dizia que era formado em direito. Meu Deus. Dificuldade de desenvolver um raciocínio. Argumentação, que é a base. E eu, enquanto professora de português, quero morrer. Exatamente, eu imagino. Cenário, né? E aí, falando sobre isso, eu vou, enfim, né, sair da tecnologia, sair um pouquinho do mercado, das soft skills, para a gente falar sobre como é que a gente traz umas metodologias ativas para a sala de aula, porque eu também acho que isso é super importante. Aí eu queria perguntar para a Márcia se ela usa metodologias ativas em sala de aula, como é que ela percebe diferença dos alunos quanto a isso. Sim, perfeito. Bom, logo no primeiro dia, na primeira semana de aula, já deixo isso claro que isso faz parte, né, do processo avaliativo do aluno. Por quê? Agora, partindo aí um pouquinho, que nestes anos de experiência em sala de aula, eu acompanho os alunos dentro de graduação, né? Acompanho alunos em cursos preparatórios para concurso público e OAB e para pós-graduação. E muitos deles eu até brinco, né? Falo, gente, não adianta correr de mim, né? Não adianta correr, que você vai ser meu aluninho aqui, meu aluninho ali, pode ser que seja. E as circunstâncias acabam se repetindo. E analisando sob um viés, partindo aí para um profissional que ingressou no curso de Direito e que dali, esse profissional, ele irá para a advocacia ou ele irá para um concurso público, né? Ele vai ter que passar por uma prova. Seja ela o exame da ordem ou seja ela aí um concurso público. Exato. Todas as bancas, se nós pegarmos aí as principais bancas, né, que também a gente não vai aqui ficar falando destas bancas, mas se fizermos aí uma estatística, todas trabalham com casos práticos. Sim. Todos trabalham com casos práticos. Hoje não existe mais apenas a necessidade, né, do aluno dominar somente a legislação. Quando falávamos aqui, né, do viés tradicionalista do curso de Direito e a necessidade de se adequar ao mercado de trabalho. Por quê? Porque esse profissional, ele precisa saber, o estudante precisa saber que logo desde as primeiras disciplinas, dos primeiros períodos, ele precisa estar ali para desenvolver habilidades. Resoluções de conflitos, seja conflitos, né, contenciosos ou até mesmo, né, sem ir até o contencioso. Mas fato é que nós professores, né, precisamos desenvolver metodologias ativas por meio de resoluções de problemas, por meio de casos práticos.
casos práticos em que o aluno ele vai ter oportunidade de pegar o conhecimento técnico da lei ou da jurisprudência e ele aplicar ali aquele determinada situação. E que isso, os alunos muitas vezes possuem uma dificuldade porque eles têm dificuldade de desenvolver esse raciocínio lógico argumentativo. Porque ele precisa pegar o que está na legislação, ele precisa pegar o que está na jurisprudência do seu estado, enfim, dos tribunais superiores e adequar. Então, eu destaco aqui, né, como assim, que é bem exitório neste contexto, da minha convivência em sala de aula, que eles se sentem instigados com o caso prático. Gosto também muito da metodologia, professora, relacionado à sala de aula invertida, em que eles conseguem desenvolver uma habilidade prévia da leitura daquele assunto e também trabalhar esse aspecto da oralidade, de exposição, desenvolvimento desse raciocínio, né? E uma terceira que eu destaco aqui, que é a extensão. A extensão faz uma diferença na vida acadêmica do aluno. Ele tem a oportunidade de pegar aquele conhecimento dele em sala de aula e ir até a comunidade. E seja dando pequenos detalhes da legislação, né? E aqui a gente se refere a todos os períodos do curso de Direito, mas o contato com a comunidade, o contato com a experiência, isso instiga eles. E com certeza, quando eles chegarem nos períodos, né, em que nós falamos aí de prática jurídica, ele estará mais confortável ainda para estar apto para fazer uma prova, seja para aprovação no exame da ordem ou até mesmo para fins de concursos públicos. Perfeito. O papo tá tão bom, né? A gente já tá caminhando pro final, né? A gente passa muito rápido, meu Deus. Já foi. O pessoal ali sinalizando pra mim, assim, mas já foi. Dicas para um segundo, né? Fica a dica, né? Tem muita coisa pra ser falada. Na verdade, eu só tenho mais uma pergunta aqui pra fazer e depois eu vou, enfim, né, deixar uma tarefinha pra cada uma aqui. Vou direcionar ao professor Fábio novamente. E aí eu vou falar aqui bem da minha humildade, né, que chegou pra mim enfim, um tema aqui. Eu vou ler como está aqui, e aí você me explica o que significa, como é que isso funciona. Traduz para mim. Traduz para mim. Enfim, deixa essa dica aqui. O mercado jurídico se tornou cada vez mais competitivo, existem profissionais que se encontram em nichos especializados e outros que acabam se deparando com subemprego. Esse foi o termo, subemprego, né, na esfera jurídica. Como é que você vê essa mudança, essa evolução e quais caminhos podem ser trilhados para esse profissional, de fato, ele se diferenciar e ser mais competitivo? Vou um pouco além, vou buscar uma visão diferente aqui. Acho que todo mundo já ouviu falar do Dalai Lama, né? O Dalai Lama dizia assim, o homem de ontem é o mesmo homem de hoje. A única diferença é que existe mais luz sobre a mesmice do mesmo homem. O problema é escala. O problema é escala. Que forte. E essa questão de escala faz com que a gente esteja num momento da humanidade, em termos de adensamento, que é aquela palavra que a gente havia dito aqui, tão forte que muitas das vezes algumas pessoas começam... Hoje nós temos 1,5 milhão de advogados, a OAB arrecada 1 bilhão e 300 milhões de reais ano. Nossa! Entre, se você fizer as multiplicações, tirando as médias, né? E é uma ordem de classe muito forte. Então, essa situação não me parece que está acontecendo apenas hoje. Sempre aconteceu um darwinismo jurídico. Sempre aconteceu isso. Fato. A única diferença é que nós temos mais luz sobre os números. Eles estão mais escancarados. Eu sempre tive rábulas, usando um termo mais meio comum law, né? Eu sempre tive rábulas acontecendo nessa estrutura. Me parece que existe agora uma questão de você ter que se posicionar de uma forma um pouco mais dura. Estes advogados que estavam em subempregos, que acontecem quando você vai em contencioso de massa ganhando 2 ou 3 mil reais por mês, né? Gente, Brasil não é Faria Lima, nem Berrini, nem Paulista. Tem miséria intelectual nesse país. Eu conheço menos o Acre, todos os estados da Federação Brasileira. Lá eu conheço gente boa, honesta e quer trabalhar.
A pergunta que a gente tem que ter não é sobre essas castas jurídicas, se é que eu posso usar essa expressão, porque elas já existiram, elas estão em escala sendo mais notadas. O que a gente precisa tentar achar é um modelo que consiga fazer com que quem quer ir além seja, por meritocracia, reconhecido. Sim. Então você tem muito mais bancas de advogados hoje, você tem muito mais CNPJs hoje, você tem muito mais oportunidade dessas pessoas irem. Existe um local onde você organiza o caos coletivo, chamado Google. Ele é um grande organizador de caos coletivo. Adorei a expressão. E é uma verdade. Então, esse subemprego que é alocado, ele vai continuar a existir enquanto essas pessoas não irem além de uma certa barreira, vou chamar de crença limitante, arrebentação. Essas pessoas precisam ter um despertar de que essa profissão não é apenas o peticionamento. Exatamente. Gente, eu respeito quem cuida de contencioso, mas é papo para um podcast 2, Sim. mas tudo leva a crer que tudo está sendo feito para que o contencioso de qualquer natureza seja reduzido. Para que o custo Brasil seja menor. Até as alterações legislativas, Sim, né? sim, no Código com de certeza. Processo Civil e demais legislações nos remetem a esse fato. Olha, vou dar não é mais um sal rosa do Himalaia, um azeite de oliva extra virgem. Tá temperado, tá temperado. Acabou de sair isso, e não é desse papo necessariamente do advogado do futuro, mas acabou de ter um tema repetitivo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, determinando que para a justiça, para os assuntos de consumo, nenhuma ação judicial vai ser mais aceita se não for demonstrado interesse de agir. Isto faz parte de uma política pública de desjudicialização que foi aceita pelo TJ, onde você tem que ter reclamado no consumidor Gov, não reclame aqui. Aí você fala, isso aqui não vai vingar. Peraí, tem muita gente que quer vingar. Não estou nem dizendo, eu sei que tem direito à petição, é um tema sensível, polêmico, não estou tentando nem rir, nem para cá, nem para lá, para não dar minha opinião a respeito. Só que este é um tema que vai voltar na pauta para você tirar esse adensamento jurídico que existe nos tribunais. A pergunta que eu faço é, você quer o que da tua vida jurídica? Você quer ganhar dinheiro? Perfeito. Se você for ganhar dinheiro, você vai entrar no subemprego sendo o rábula que vai ficar preenchendo cadastro em escritório de contencioso de massa, que vai cobrar R$100 a pasta. O que você quer? Você quer ter um escritório? Então não adianta querer abrir uma portinha, achar que o cliente vai cair do céu se você não tiver network suficiente, caldo cultural para poder startar aquele cliente, nem que seja da tua família. Eles vão aprender isso em casa? Não. Então, precisa de vocês, professoras, lideranças, para dizer de forma inconveniente que isso daqui é assim. Não concordo, o problema é seu, luta contra a vida. A vida é essa. Isso mesmo, a vida é essa. Adequação. Não sei se o nosso internauta que te perguntou aí, a resposta foi dada. Perfeito, eu acho que é isso mesmo. Bom, gente, a gente tem que encerrar, né? Foi que bom, pena, não foi? não. Passou muito rápido. Eu também acho. Já fica a dica aí, ó. Assim, acho que já saiu mais uns 2 podcasts aqui, Não é? né? Com E eu nem falei a certeza. minha sugestão aqui pro terceiro. Bom, gente, mas assim, a gente tá caminhando pro final. Esse é um podcast que a gente fez para trazer à tona assuntos que são sensíveis e extremamente importantes mesmo para a esfera jurídica. A gente vai fazer vários, né? Tem vários assuntos, várias coisas para serem tratadas aqui pela Faculdade ESUP. Enfim, né? Além de podcast, tem uma série de outras coisas, mecanismos que a gente vai implementar também na faculdade a partir deste ano. Muita visão em prática, muita visão em tecnologia, muita visão no mercado, muitas soft skills, muitas habilidades. Enfim, a gente vai pensar fora da casinha ou da caixinha. E eu acho que vocês já conseguiram perceber isso a partir do que foi falado aqui pelos nossos professores, né? Enfim, né? Tem muito fogo no parquinho para você falar, né, professor Fábio? A gente já te espera para novos podcasts. E, enfim, né? Eu quero agradecer demais a participação de vocês. Eu acho que vocês são fantásticos, né? Vocês foram selecionados a dedos, né? Por mim, né? Pelo Frederico, né? Não sei se eu posso, né, falar muito dele que tá ali nos bastidores só olhando, né? Já foi. Mas, enfim, eu quero agradecer muito a participação de vocês. E eu vou passar a palavra para cada um para que vocês possam, então, né, se despedir. Mas aí, junto com isso, eu gostaria que cada um desse
um recadinho mesmo para os nossos alunos, para quem está entrando no curso de Direito agora e quem está saindo do curso de Direito mesmo, né? O que vocês gostariam de ter ouvido quando vocês entraram, quando vocês saíram, a partir de toda essa vivência, né? Então, vou começar pela Márcia, depois Vanessa e a gente finaliza com o professor Fábio. Bom, bem, primeiramente eu agradeço a oportunidade de ser escolhida, de estar aqui com vocês. E um recado que eu acho extremamente importante e que a gente consegue visualizar pela matriz curricular do curso, né, e a disposição é exatamente o desenvolvimento dessas habilidades, né, o despertar, o cuidado que a gestão acadêmica da nossa faculdade tem para fins de adequar este aluno estar preparado para o mercado de trabalho. Por quê? Porque quando este aluno, então, ele for sair, quando ele finalizar o curso de Direito, ele conseguirá visualizar que pontos estruturais de gestão, de empreendedorismo, de uso da inteligência artificial, né? Nós falamos aí até mesmo em direito digital, tudo isso está alinhavado, então, toda essa preocupação acadêmica que a nossa faculdade tem para vocês. Agradeço imensamente a oportunidade e até breve. Vanessa. Bom, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Como gestora, né, dessa instituição, muito honrada em fazer parte, né, de ter um corpo docente tão maravilhoso, com professores altamente capacitados. É importante mencionar que é uma realidade geral de todos os docentes da instituição sobre essa perspectiva voltada para a prática, para a inclusão em relações de mercado, dessa visão, eu digo com propriedade, porque eu leciono também as formas consensuais de resoluções de conflitos, né, que é uma matéria muito importante para que o aluno tenha uma percepção de que o direito, né, a advocacia ela não se resume a contencioso, de que existe, né, outras perspectivas, o preventivo é importante. E, além disso, as metodologias ativas, sempre na perspectiva, a gente sempre, pelo menos no meu caso, e também tenho conhecimento de outros professores, assim como a professora Márcia disse, da implementação, né, dessas ferramentas tecnológicas, das metodologias nas aulas, que é importante para que o aluno possa se desenvolver, para que ele faça parte desse processo de aprendizado, não como um mero espectador, mas sim um participante ativo e crítico, né? E para os que estão saindo, né, não é assim, é uma grande satisfação acompanhar tantos anos, tantas turmas que já formaram, tantos alunos aprovados na OAB, ainda ali no 9º período, né? E também alunos egressos que estão aí brilhando, né, na carreira, porque com certeza eles tiveram, né, uma formação coerente, uma formação digna com o mercado. E eu trago, uma das características da nossa instituição, é o ensino humanizado, né, que eu acho que é uma característica extremamente importante nesse momento, enfim. É um diferencial que nós temos, um acesso direto aos professores, né? Então, nós somos muito parceiros dos alunos, nós temos muita abertura com os alunos. Eu acho que isso agrega muito nesse conhecimento, nessa vontade, né, de mudar, de ter mais conhecimento, de estudar o direito em si. Então, estamos aguardando, né, os alunos, fico à disposição. É muita gratidão estar nessa instituição há tantos anos, né? E é isso, muito obrigada por essa oportunidade, né? E vamos que vamos. A gente que agradece. Professor Fábio. Bom, quero agradecer vocês por me receber novamente na casa de vocês. Eu sou convidado para falar em alguns locais, muitas vezes, em universidades e em grandes eventos. E quando a gente fala de universidade, uma coisa que costuma dar muito certo é você verificar a grade curricular. Mas eu vejo que as universidades não vão para frente porque não tem liderança. Vocês têm um Tony de Top agora bem importante. Então, está somando uma liderança que quer, de fato, tem autonomia para fazer mudanças estruturais que permitem as adaptações que esses currículos, de uma forma MEC, ficam um pouco engessados. Então, você consegue fazer esse tipo de gestão.
Vocês estão trazendo uma proposta que, de fato, no médio prazo, tem tudo para gerar um centro de excelência. Né? E as contribuições aqui, obviamente, que são críticas, é um pensamento crítico já ponderado, já venho refletindo isso há algum tempo, mas se eu tivesse que deixar um recado para os alunos, né, os interessados nesse podcast, é que enquanto algumas pessoas choram, outros vão vender lenços. Então, enquanto alguns advogados estão desistindo, eu estou esperando eles caírem para que eu possa pegar a oportunidade. Gostei da fala. E essa oportunidade vai surgir com pessoas preparadas, porque o mundo está aí desde que o mundo é mundo, e aí volto para a frase do Dalai Lama. A questão é uma questão de escala. A disrupção sempre aconteceu de forma cíclica. E não existe nenhuma inteligência artificial que ainda foi dotada de alma. Perfeito. Desse senso humanista, a Vanessa falou a respeito da entrega. Enquanto você tiver essa visão humanista, entregando ao outro, essa questão da alteridade com ele, né, com respeito à dignidade inerente ao outro, funciona. E vocês têm esse ingrediente muito bom. Então, assim, eu adoraria participar de mais atividades com vocês, porque... Fica a dica. Fica convidado. Já está convidadíssimo. Gostei muito do convite. Muito bem-vindo. Convidadíssimo. Gente, muito obrigada. Eu gostei demais do nosso bate-papo. A gente sempre aprende, né? E com certeza eu aprendi muito hoje também. Esse é o primeiro de vários. O professor está mais que convidado. Aliás, está intimado para os próximos, tá? Eu diria assim. Enfim, a gente tem algumas novidades, né? Que serão trazidas em breve aí. A gente tem cursos e workshops que serão ministrados aí, que eu particularmente estou muito ansiosa, vou participar, já tive a oportunidade de participar de outros cursos, né, junto com você, e eu acho que a gente aprende muito, né, acho que essa expertise, nós somos muito lisonjeados, né, de ter você com a gente aqui, eu espero que você aceite os próximos convites, né. Coordenadora Vanessa, né, sempre com muito carinho com a gente aqui, né, uma gestora e tanto do curso de Direito, né, precisava puxar minha orelha às vezes, nem puxava assim, né, com aquele jeitinho ela me fazia fazer as coisas assim, né, então, obrigada pela participação. Marcinha, sem comentários, né, tá com a gente aí sempre, agradeço de coração sua participação, esse 2025 é nosso, né, 2025 é nosso, agradeço aí a participação de todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.